E aí, Oh, galerinha? qual que é a senha na internet? E aí, ZW19. Eu galerinha? falei, Tá todo mundo o me quê? ouvindo? O quê, Luísa? Deixa isso. Eu te mandei um vídeo pra você assistir. Galera, tá me ouvindo aí? Ah, foi você mesmo. O Oi, quê, Lícia? Davi. Tudo bem com vocês? Ou Tudo bem com vocês? Gente, deixa eu só anotar o nome de todo mundo aqui, tá? Que eu tô vendo aqui na lista. Cadê? Ana Beatriz. Deixa eu anotar aqui. Tem a Beatriz também. Beatriz de Paula. Tem Ana Laura. Tem Júlia Romero. Laura Machado. Luísa, eu já marquei aqui. Rafaela Lourenço. E Luísa Roncolato. Gustavo. Apareceu aqui. Thalita. Deixa eu ver aqui se tem alguém mais diferente. iPhone de Malu. Quem que é Malu? Ô Malu, fala seu nome, hein? Apareceu uma Babi Rossini. Malu Vilela. Malu Vilela. Tá. Ó, gente, deixa eu só falar o nome de todo mundo para ver se eu peguei mesmo. Ó, então, ó, Luiz Oliveira, Ana Beatriz, Beatriz de Paula, Ana Laura, Júlia Romero, Laura Machado, Rafaela Lourenço, Luísa Roncolato, Gustavo, Thalita, Babi Rossini, Malu Vilela. Falta alguém aí que eu não marquei o nome? Se alguém não foi chamado, levante a mão, se não, bora começar. Teve alguns de vocês que já estavam aí na aula que eu dei na quarta-feira, né? É a mesma aula, tá, gente? Então é revolução, vai ser revolução inglesa e revolução industrial, né? É aula 6. Aula 6, isso? Cadê revolução inglesa? Cadê revolução inglesa? Revolução inglesa. Revolução inglesa. Achei. Revolução industrial também achei. Belezura? Deixa eu só abrir aqui meu slide, a gente já começa, tá? Duas aulinhas aí, né, de 40 minutos é o suficiente para a gente falar esse tema. Belezura? A gente tem bastante gente, outro dia tinha menos pessoas. Vocês preferem fazer duas aulas, uma de manhã e uma tarde? Como que vocês estão aí na parada? Vai mandando aí no chat. Manda no chat aí como que tá a vida de vocês. Vocês preferem fazer aula ao vivo? Preferem vídeo? Vocês estão conseguindo manter a rotina de vocês aí? Como que tá a parada aqui? Ainda mais agora a quarentena foi estendida até dia 30, né? A galera não respeita, né? Ninguém usando máscara, ninguém mantendo o distanciamento social. A galera fazendo festinha. Ah, Luiz, ó, prefiro aula ao vivo. Eu também, Luiz, eu prefiro aula ao vivo. E até para criar uma rotina para mim, porque senão eu fico gravando aula meia-noite. Enfim, vamos parar de conversar. Vai mandando aí a Luísa Roncolato. Acho que é melhor seguida, né? De manhã eu normalmente não vejo. Você quer ter aula tarde, né? Você está acordando tarde, né, Luísa? A Laura Machado, prefiro aula ao vivo e cada um no horário. Eu também acho melhor. Cria uma rotina, né, Laura? Eu acho que a rotina é importante. É difícil a gente se regrar quando a gente fica muito solto, né? Complicado. Eu acho que a rotina tem que manter, tá? Caso vocês não tenham aula ao vivo, né, tenta pegar o vídeo gravado e fazer as coisas. A minha máquina acabou de dar um piripaque nela. Não sei se vocês estão vendo minha máquina, parou de bater, teve um barulho esquisito minha máquina de lavar. Isso porque eu gastei quase 600 pau na minha máquina. Enfim, vamos lá. Chega de conversar, vamos começar a falar de revolução
inglesa, tá, gente? Qualquer coisa, podem perguntar aí, né? Manda no chat, levanta a mão, abre o microfone, perguntem, beleza? Então é o seguinte, então vamos falar sobre a Revolução Inglesa, tá? A Revolução Inglesa é considerada a primeira revolução burguesa que a gente tem na história. Depois, deixa eu fechar esse trem do WhatsApp, porque senão acho que fica fazendo barulho para vocês, né? É a primeira revolução burguesa que a gente tem, tá? Depois a gente tem a Revolução Clássica, que é a Revolução Francesa, mas já é um primórdio aí daquilo que os burgueses vão tentar conquistar ao longo do tempo, que é eles estão adquirindo poder econômico, só que o negócio falta aí o poder político, tá? Então assim, economicamente falando, a Inglaterra ela está crescendo no sentido marítimo, no sentido comercial, e isso meio que começa com a dinastia Tudor, né? A dinastia Tudor, que é também a precursora do absolutismo, ou seja, uma forma de organização política nova e que nasce na baixa Idade Média para alguns lugares, né, que é o caso de Portugal e Espanha, e já no período moderno, aí século XVI em diante, Inglaterra, França vão se constituir enquanto Estado moderno absolutista, tá? No caso dos Tudor, né? Então começa com Henrique VIII, lembrando que o Henrique VIII é aquele cara lá da reforma religiosa, do ato de supremacia que ele expulsou a Igreja Católica e criou a igreja dele, né? Que é a tal da Igreja Anglicana. Quando aparece a Elizabeth, a partir do momento da Elizabeth, não só o absolutismo ele se fortalece, mas também a Inglaterra ela começa a crescer economicamente pra caramba, né? Então é com a Elizabeth, lembrando que a Elizabeth tretou com o Filipe II, rei da Espanha, e venceu, tem aquelas questões de pirataria da época. A partir desse momento a Inglaterra começa a se construir enquanto uma potência marítima. Uma potência marítima no sentido militar, mas também no sentido econômico. Por quê? Porque a Inglaterra está surgindo aí as manufaturas, inclusive depois vou falar melhor quando a gente for falar sobre a Revolução Industrial. Mas basicamente é uma produção de tecidos com uma proto-indústria. Então é você ter um tear mecânico, então lembrando que o tear mecânico você tem que mexer a mão para você juntar os fios lá, aquelas coisas assim, e aí você aumenta a quantidade de tecidos, e aí a Inglaterra, todos os lugares que a Inglaterra chegar, a Inglaterra vai levar esse tecido, né? A Inglaterra, então, ela vai começar a ganhar dinheiro com o mar. Então, a Inglaterra, ela se constitui como uma potência marítima no sentido militar, mas também no sentido econômico. E nesse meio tempo, aí, na época da Elizabeth I, começam a ocorrer os cercamentos, que é o quê? A matéria-prima do tecido ou é algodão ou é a lã. Nesse caso inglês, vai ser mais a lã. No caso das 13 colônias que vai surgir aí na América do Norte, inclusive com o incentivo da Elizabeth, né? Virgínia, inclusive, o estado da Virgínia, que era uma colônia, tem esse nome em homenagem à Rainha Virgem, né? Que é a Elizabeth I. Ela nunca se casou. Lembrando, a galera que não casava era virgem, tá certo? Enfim, e aí a Elizabeth ela vai incentivar a migração para a América do Norte. Ali na parte sul vai começar a ter produção de algodão. Esse algodão vai aí para as manufaturas inglesas, né, para poder fazer tecido. No caso interno da Inglaterra, a gente tem produção de ovelha. Então, para você ter mais lã, você precisa de mais ovelha. Porém, para ter mais ovelha, precisa de mais espaço. Então, esses criadores de ovelha, que na verdade eram nobres, né? Vocês têm que lembrar que o feudalismo, ele existe ainda. Vocês vão ver que ele vai perder força, mas ele vai continuar existindo. Então você tem nobres que, ao invés de ganhar dinheiro com agricultura, vão ganhar dinheiro com pecuária, no caso aí, a criação de ovelhas. Então, para você ter mais ovelhas, você precisa de mais espaço. O que esses caras começam a fazer? Eles começam a invadir terras de camponeses. Esses camponeses vão perder suas terras, né? As terras vão ser cercadas, daí o nome cercamentos, e essas pessoas, esses camponeses, eles não têm a quem recorrer, inclusive o Estado apoiou a iniciativa desses nobres em fazer isso. Então, esses camponeses vão para as cidades, né? Eles vão migrar para as cidades e aí começa a ter um monte de problema nas cidades. Então, as cidades elas vão inchar de pessoas, começam a ter muitos problemas de violência, estupro, assalto. Inclusive, nessa época, começa a ter muita gente na rua dormindo, né? Tanto é que vai surgir a tal da lei da vadiagem, que era aquela lei que se a polícia inglesa pegasse pessoas nas ruas sem fazer nada, dormindo e coisa do tipo, se elas não tivessem um emprego, não tivessem uma casa, elas seriam presas. Então, isso vai superlotar as prisões inglesas. Tanto é que a Elizabeth ela incentivou muita gente a migrar para a Inglaterra também por causa disso.
porque está tendo um problema social nas cidades, e também para você dar um desafogo, né, à questão do sistema prisional. E também você tem muita briga religiosa, né? Lembrando que na Inglaterra você tem o anglicanismo, você tem o puritanismo e você tem o catolicismo. E na Escócia você tem o presbiterianismo ainda, né, que são vertentes calvinistas. Então, é um momento complicado na história inglesa. Então, por um lado, você tem um crescimento econômico, por um lado, você tem a colonização ali nas 13 colônias, mas por outro também você tem um momento de problema social, não só em decorrência dos cercamentos, mas também em decorrência aí dessas brigas religiosas, tá? A luzinha aqui piscou, deixa eu ver aqui no chat. Essa é a lei dos pobres? Ô Malu, eu não sei te falar se essa é a lei dos pobres, eu tenho que dar uma pesquisada, tá? Vê se essa lei da vadiagem combina com a lei dos pobres. Depois eu dou uma pesquisada rápida aqui para te confirmar. Deixa eu até anotar isso aí. Não sei te falar, tá? Se é a lei dos pobres ou não. É a lei da vadiagem, né? Que era o nome mais famoso dessa lei, de mais ou menos 1570, por aí. Tá? É lei da vadiagem ou lei dos pobres? Depois tem que dar uma pesquisadinha aí no Google para ver isso aí. Beleza? Vamos lá. Aí, Elizabeth morre, né? Ah, e detalhe, a Elizabeth tinha boas relações com o parlamento inglês, né? O parlamento, que é um órgão que surgiu ali na Idade Média, mais ou menos 1200, lá com o tal do João Sem Terra, que era o grande conselho, né? Que na verdade era um conselho de nobres, eles se reuniam para tentar impor regras ao rei. Nesse caso, então, a Elizabeth, muita coisa, ela deveria consultar esse grande conselho. Só que como ela era muito boa na política, e a Inglaterra está crescendo para caramba no sentido econômico, o parlamento meio que apoiava, assim, automático, tudo aquilo que ela fazia. Claro que ela, por ser muito boa na política, ela não vai fazer coisas também que vai prejudicar os nobres, né? O problema é quando vem a dinastia Stuart. Por quê? Porque os Stuart, eles não têm essa habilidade política legal igual os Tudor tinham. Então, Elizabeth morreu, Elizabeth não casou, não teve filho, e aí o trono vai para o parente mais próximo. Quem era o parente mais próximo é o Jaime I, que era rei da Escócia, tá? Enfim, com a dinastia Stuart, a gente tem uns problemas de religião. Por que problema de religião? Porque a gente tem o calvinismo. O calvinismo vai ser o puritanismo inglês e vai ser o presbiterianismo escocês, né? E aí você tem o anglicanismo, que também é uma vertente protestante, e você tem o catolicismo. Lembrando que a religião do rei é o anglicanismo, que o Henrique VIII criou. Então, o rei é o chefe da igreja anglicana. Então, aí o rei, o Estado, vai conceder benefícios econômicos na forma de monopólios para quem é, por exemplo, do anglicanismo. E aí está de fora, então, os outros grupos. Os outros grupos começam a protestar. Tá? E aí, no caso da Inglaterra, a maior parte dos burgueses ingleses eram puritanos. Os burgueses escoceses são presbiterianos, né? Só muda aí praticamente o lugar e o nome, mas eles são calvinistas, são protestantes. Os católicos também estão de fora, e aí os católicos protestam, né? Então, por exemplo, rolou a tal da conspiração da pólvora, um grupo de católicos tentou explodir o parlamento, inclusive o Guy Fawkes, né, que era o líder dessa revolta, é o cara que vai dar origem àquela máscara do V de Vingança, do V, né? O famoso V de Vingança. Recomendo que vocês leiam a história em quadrinhos. O filme é diferente da história em quadrinhos, mas é bom também, eu gosto do filme. Enfim, o Jaime, o que ele tentou fazer? Ele tentou impor o anglicanismo na Escócia, que é presbiteriana, e aí ele começa a sofrer um monte de problemas. Ou seja, o que a gente percebe? Que os Stuart, politicamente falando, eles não sabem jogar o jogo político e o jogo religioso. E aí começa a ter alguns problemas com a população, com os burgueses e também com o parlamento, tá? A migração para a América do Norte ela se intensifica justamente por essas brigas religiosas que vão estar rolando aí na Inglaterra. Aí depois vem o Carlos I. O Carlos I faz mais cagada. Então ele, de novo, ele tenta impor o anglicanismo na Escócia. Os escoceses se revoltam, levantam armas contra ele. O Carlos I aumenta os impostos da população. A população, obviamente, se revolta, principalmente os burgueses. E aí o parlamento começa a protestar contra o Carlos I. O Carlos I, como bom político é, o que ele fez? Foi lá e fechou o parlamento, né? Igual a galera que fica pedindo para fechar STF, fechar Congresso, porque são poderes diferentes, né? Então, aí vai nascer a tal da Guerra Civil. Aqui vai começar a Revolução Inglesa, beleza? Vocês vão ver que a Revolução Inglesa tem 3 fases.
A primeira fase é chamada de Revolução Puritana. Por que Revolução Puritana? Então, presta atenção. De um lado está o parlamento, de um lado está a burguesia e os presbiterianos. Ou seja, o parlamento aqui, ele tem duas alas. Então, tinha a ala da Câmara dos Lords, né, que seria a área exclusiva da nobreza, e aí começa a ganhar força nessa época a tal da Câmara dos Comuns, que é a área onde a burguesia tem acesso. Claro que dentro do parlamento, quem tinha mais voz era a Câmara dos Lords, né? Essa Câmara dos Nobres, beleza? Então, o parlamento, praticamente, então, burguês, nessa parte da Câmara dos Comuns, vai se revoltar junto com os presbiterianos escoceses, que também são burgueses, porém escoceses. Então, de um lado, você tem a burguesia, a gente pode falar o seguinte, né? A gente tem a burguesia contra a nobreza. Então, de um lado, você tem a burguesia puritana inglesa, a burguesia presbiteriana escocesa, né? Politicamente falando, essa burguesia está ligada ao parlamento, principalmente essa ala dos comuns. Do outro lado está o rei, que é o chefe do anglicanismo. Os católicos aqui, se falam assim, mas por que os católicos vão lutar ao lado do rei? Porque praticamente todos os nobres eram católicos. Muitos nobres ou eram católicos ou eram anglicanos, tá? Então, de um lado, você tem a nobreza contra a burguesia, tá vendo? É uma certa luta de classe mesmo aqui. Lembrando que o nobre tem a questão do nascimento, beleza? E aí aparece a figura do Oliver Cromwell. Quem é o Oliver Cromwell? Ele vai conduzir o exército do parlamento. Esse exército do parlamento, ou seja, um exército burguês, composto de burgueses, foi apelidado de exército do tipo novo. E o Oliver Cromwell vai comandar o exército do parlamento, vai vencer a guerra e aí vai começar a ter o governo apenas do parlamento. Na verdade, governo apenas de Oliver Cromwell, né? O Oliver Cromwell, ele vai criar uma ditadura. Já vou voltar ali naquele grupo anterior, naquele slide anterior, tá? Ele vai criar uma ditadura que é o tal do Commonwealth, ou também República Puritana. Então, aqui é a primeira fase da Revolução. O parlamento foi vitorioso, o exército burguês foi vitorioso, e o parlamento meio que apoia as tomadas de decisão do Oliver Cromwell. Claro que o Oliver Cromwell ele vai ser um cara ditador, ele vai ser um cara autoritário, ele fechou o parlamento. Só que, no sentido econômico, essa burguesia está crescendo, essa burguesia está ganhando força. E no sentido político, a nobreza está perdendo força. Um exemplo disso é que o rei Carlos I foi executado, ele foi morto, né? E pela primeira e única vez na história da Inglaterra, não tem monarquia. Vai ter uma república mesmo, né? E aí a república do Oliver Cromwell. É uma ditadura de 10 anos, ele vai governar, tá certo? Ele dissolveu a Câmara, mas de novo aquela coisa, né? Dissolveu o parlamento porque ele vai virar um cara autoritário, mas essa burguesia aí meio que olha para ele com bons olhos ainda. O Oliver Cromwell que vai terminar com o feudalismo inglês, né? Então as terras não vão ser mais pertencentes aos nobres, vai surgir a ideia de uma propriedade privada e aí ele vai diminuir os impostos aí da classe burguesa, tá? Esse exército de tipo novo, e aqui vale uma menção importante, por que tem esse nome? Porque o Oliver Cromwell, como ele é um burguês, ele vai privilegiar a ideia de meritocracia, né? Então, eu acho que eu já cheguei a falar isso para vocês de meritocracia quando a gente falou de Baixa Idade Média sobre o renascimento comercial urbano. O mérito, ele é válido para quem se esforça. Nesse caso, quem se esforça é o burguês, porque o burguês não tem sangue. Então, por ele não ter o tal do sangue azul, ele não tem título, ele não tem terras. Então, para ele conquistar as coisas, ele tem que se esforçar. Então, ele vai ter que ser um artesão, produzir um produto, inventar um comércio e coisa do tipo, para ele poder aparecer no sentido econômico para a sociedade, né? Então, o Oliver Cromwell, usando essa ideia burguesa de meritocracia, ele vai implementar isso dentro do exército. Ou seja, antigamente, quem combatia eram apenas os nobres, mas aí quando surgiu o tal do exército profissional, entra muita gente para o exército, servos, camponeses, burgueses e coisa assim. Só que ainda os cargos de chefia, que é o caso, por exemplo, de capitão, coronel, era dado a quem era nobre. O que o Oliver Cromwell fez? Quem vai ser capitão? Quem merecer. Quem vai ser coronel? Quem merecer. Ou seja, ele vai criar dentro do exército uma meritocracia. Então você ascende, a ascensão aqui é com S, tá, gente? Está escrito errado, não é com cedilha. Você ascende dentro do exército pelo teu mérito, pelo teu esforço. Consequentemente, esse exército vai ter muita gente entrando para ele, porque obviamente a galera gostou da ideia. Você
vai ser premiado pelo teu esforço e não pelo teu sangue, não pelo teu nome, né? Só que dentro desse exército vão surgir grupos políticos, né? Como é um exército composto por qualquer pessoa, basicamente, então muita gente pobre vai entrar no exército. E aí dentro do exército vão surgir dois grandes grupos políticos. O grupo dos levelers e os diggers. Os levelers, que eram os niveladores, era um grupo que defendia que a sociedade tinha que ser nivelada, né? Então, quando você faz um nivelamento da terra, você está produzindo uma sociedade padronizada. Essa é a lógica, de você produzir uma sociedade mais igualitária. Então, eles acham que não é só você tomar o poder político, é você também implementar reformas para ter uma sociedade mais igualitária. Então, esses eram os niveladores, né? Os diggers, os cavadores, têm esse nome porque eles defendem reformas mais profundas, né? Eles chegavam a questionar, por exemplo, a existência da propriedade privada. As terras ociosas, as terras reais, deveriam ser entregues aos camponeses pobres, né? Ou seja, uma ideia de reforma agrária. E eles chegam a questionar a existência da propriedade privada. Tanto os niveladores quanto os cavadores, a gente pode falar que seriam grupos, entre aspas, tá? Proto-socialistas. Claro que falar que eles são socialistas é um anacronismo, está errado, não pode falar. Mas meio que as ideias deles vai influenciar no futuro o socialismo inglês. Então, os socialistas ingleses, eles olham para o passado e encontram os niveladores e cavadores como meio que precursores de ideias de reformas sociais mais profundas. Obviamente que essa galera vai ser perseguida pelo Oliver Cromwell, tá? Vamos lá. Então, eles vão reprimir, né? Eles vão ser reprimidos aí pelo Oliver Cromwell. Tanto é que tem esse panfleto Leveler, né, que falava que antes éramos governados por reis, lords e comuns. Agora somos por um general, uma corte marcial e a Câmara dos Comuns. E peço que me digais onde está a diferença. Ou seja, a ideia da falta de liberdade, né? Enfim, a República Puritana vai ajudar o crescimento não só econômico da Inglaterra, mas também o crescimento da própria Inglaterra como um todo, o militarismo inglês, né? O sentido de ser inglês, e aí por meio dos atos de navegação, você só pode comprar produto inglês se for por meio de navios ingleses. Então isso vai impulsionar o comércio inglês em qualquer lugar do mundo. Então vamos supor, os portugueses querem comprar produtos ingleses, eles não vão mais poder ir até a Inglaterra comprar produtos e vir para Portugal. Não, os barcos ingleses vão ter que ir até Portugal para levar os produtos ingleses. Consequentemente, o preço aumenta. Então, isso favorece o crescimento econômico dessa burguesia inglesa, principalmente desses produtores de tecido, tá? Por isso que a gente pode falar que o período republicano aqui, da República Puritana, é um avanço burguês, é um avanço mercantil aí da economia inglesa, né? O Oliver Cromwell morreu depois de 10 anos, não teve sucessor, o parlamento meio que ficou batendo cabeça, né, para ver quem que seria o próximo governante. Aí a monarquia aproveita para volta ao poder o tal do Carlos II, né, um membro da dinastia Stuart, ele era irmão do Carlos I. Então essa fase é a segunda fase da Revolução, que é o período chamado Restauração. Então, Restauração, a monarquia foi restaurada, tá? Só que, claro, a monarquia não conseguiu voltar 100% absolutista. Por quê? Porque dentro do parlamento vão ter dois grandes partidos, o partido Whig, que seria o partido aí da burguesia, e o partido Tory, que seria o partido da nobreza absolutista. Tanto é que os Tory existem até hoje, né, que são os conservadores, o partido conservador inglês. A Inglaterra hoje, lá do Boris Johnson, inclusive Boris Johnson, que ficou 2 ou 3 dias na UTI por causa da Covid, ele foi tratado inclusive no hospital público e tal, ele é do Partido Conservador. Toda vez que ele ou alguém do governo inglês ia falar em público, né, que está ali naquele púlpito, naquele palquinho, tinham 3 frases ali. A primeira frase, se eu não me engano, era fiquemos em casa, alguma coisa assim. A segunda frase era defenda o NHS, né, que é o Serviço Nacional de Saúde. O nosso SUS, ele foi inspirado no SUS inglês, tá? Que é o NHS, né? Que é o hospital público, o sistema de saúde público, onde o Boris Johnson, por exemplo, foi tratado lá. Que político brasileiro já foi tratado aqui no SUS, tá? E a terceira frase era uma frase de incentivo, né? Uma para ficar em casa, outra defenda o SUS inglês, e a outra era que a crise é momentânea, sei lá, alguma coisa assim. Mas o que eu estou falando para vocês? Que mesmo os conservadores ingleses, que é a galera da direita lá, eles defendem o sistema público de saúde. Diferentemente, por exemplo, às vezes de outros lugares do mundo, né?
Enfim, é o período da restauração. Como que termina a restauração? O Jaime II, agora já um outro rei, ele vai fazer cagada, né? Qual que foi a cagada? Ele vai tentar restaurar o catolicismo na Inglaterra, lembrando que é anglicana, e lembrando que você tem aí os puritanos e os presbiterianos. E essa galera católica ficaria isenta de impostos, né? Consequentemente, o parlamento liderado pelos Whig, eles vão depor o Jaime II, eles vão colocar um rei fantoche, que vai ser um rei holandês, lembrando que a Holanda era protestante calvinista e era burguesa praticamente, tá? Então é um rei fantoche, porque na verdade quem vai governar vai ser o parlamento mesmo, né? E aí vai começar a tal da Revolução Gloriosa. O que é a Revolução Gloriosa? A Revolução Gloriosa é a fase final da Revolução, onde o parlamento vai ter vitória garantida, o poder do parlamento vai ser garantido por meio da tal da Magna Carta, né? E também o tal do Bill of Rights, né? A Declaração de Direitos. O que quer dizer isso? O rei não manda mais na parada. Quem vai mandar é o parlamento, né? Então, a partir de agora, a monarquia inglesa não é mais absolutista, vai ser uma monarquia parlamentar, tá? Tem rei, tem família real, tem nobreza, só que essa galera não manda. Quem vai mandar vai ser o parlamento, né? Então, todos eles vão ser declarados cidadãos. Se eles são cidadãos, eles têm que cumprir as leis. Quem cria as leis é o parlamento, ou seja, o parlamento está acima de todo mundo, beleza? Então, você pode falar o seguinte: mas por que existe monarquia até hoje na Inglaterra? Porque nessa época aqui, esses nobres ingleses, eles meio que pensavam como burgueses. Lembra aqueles criadores de ovelha? Então, eles criaram ovelha para ter comércio de lã. É um pensamento burguês isso. Então, meio que de uma forma geral, não tinha por que terminar 100% com a nobreza, porque essa nobreza meio que já agia de acordo com o pensamento burguês. Tá? Então a monarquia se mantém no poder, só que quem manda é o parlamento, tá? Então os reis e a rainha lá, eles são chefes de estado e o parlamento é chefe de governo. Quem manda a parada mesmo é o chefe de governo, beleza? No caso da rainha, né? A rainha, quando ela viaja para qualquer lugar do mundo, ela viaja como se fosse uma diplomata inglesa. Ela tem esse estatuto, porque ela é chefe de estado. Então, hoje, tem gente que ainda defende a manutenção da monarquia, por quê? São basicamente três motivos. O primeiro motivo, quando a rainha viaja, ela viaja com status de diplomata, né? Ela, o príncipe Harry, o Charlie, né? A família real, quando eles viajam como chefes de Estado. Então, eles podem, por exemplo, negociar em nome do governo inglês. Então, às vezes, tem país que tem problema, às vezes, com o primeiro-ministro, mas não tem problema com a monarquia. Aquela coisa, nossa, é a monarquia inglesa, né? A monarquia mais famosa do mundo e coisa assim. Então, às vezes, acaba fazendo parceria econômica com alguém da monarquia e não faria, por exemplo, com alguém do parlamento. Ou seja, atrai dinheiro. Segunda questão, é a monarquia mais antiga do mundo, praticamente, né? E a mais famosa, né? Então, atrai muito turista. Então, é uma questão econômica vantajosa, né, de atrair muito turista. E terceiro, a maior parte dos ingleses não são a favor de acabar com a monarquia, porque tem a questão da tradição mesmo. Então, a tradição fala muito forte para eles, apesar da família real gastar dinheiro do Estado, né, coisa assim, com os eventos públicos, né? O casamento que teve lá dos netos da rainha, né, o Harry e o William, tudo aquilo dali foi custeado pelo Estado, né? Só que ao mesmo tempo a família real tem muita propriedade, eles têm posses, né? Mexem com comércio, então eles acabam pagando imposto também. Então, meio que no final das contas, o imposto deles acaba compensando os gastos finais, tá? Teve umas polêmicas recentes, né? Quando teve a guerra do Iraque e a guerra do Afeganistão, a Inglaterra apoiou a guerra lá dos Estados Unidos, né? E aí teve uma pressão interna na Inglaterra para que os membros da família reais, né, os homens que tivessem idade para a guerra, tinham que ir para a guerra. Nesse caso, o príncipe Harry, que eu acho que é o mais velho, ele é piloto de helicóptero. Ele teve que ir para a guerra justamente porque, como ele é um cidadão, ele tem que respeitar a Constituição. E aí deram lá um cargo para ele, né, de capitão, tenente, alguma coisa assim. E como ele era piloto, ele foi como piloto de transporte, piloto de carga, alguma coisa do tipo. Ele não estava no fronte da guerra, porque obviamente ele é membro da família real, né? Então ele foi meio que para apaziguar essa pressão da população inglesa de uma forma geral. Beleza, gente? Então, a Revolução Gloriosa, ela pode ser considerada a primeira revolução burguesa da história, onde isso vai impulsionar muito o avanço capitalista ali na Inglaterra, a burguesia que já tinha poderes econômicos,
só faltava ter poder político, e agora tem. E isso vai abrir as alas ali, as portas para a Revolução Industrial, tá? A partir de agora, a gente tem uma liberdade política, porque vai ter a ideia de voto, apesar de ser um voto censitário, mas tem voto. Uma liberdade econômica e uma liberdade religiosa, né? A ideia de um Estado laico mesmo, né? Apesar da família real ser anglicana e a rainha ser chefe da igreja, mas ali vai rolar liberdade religiosa, tá? E o feudalismo morreu na Inglaterra definitivamente. Ou seja, esse pacto entre essa nobreza capitalista e a burguesia, por isso que vai manter ainda por um tempo essa monarquia, mesmo essa monarquia sendo de origem holandesa nessa época. Beleza, gente? Vocês entenderam isso? Tem alguma dúvida aí, já manda, senão eu já vou encerrar aqui a gravação para começar a próxima. Tudo certo, Júlia? Então tá. Então eu vou encerrar aqui a gravação, tá, gente? Já volto aí. Fica aí, não vai embora não, tá?